Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Gente, bom, espero que vocês continuem bem, né? Já tá virando slogan já. Toda vez que eu entro aqui eu falo a mesma coisa. Mas de verdade, eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, tá? Continuo com saudade de vocês, tá? E é isso. Bom, a gente vai começar um conteúdo novo de novo. Então, toda vez que tiver um conteúdo assim que eu ver que é algo complexo, né, que é mais difícil, eu vou estar fazendo vídeo. E não seria diferente. A gente vai começar um capítulo sobre a litosfera. Sabe o que é legal? Como a gente já estudou algumas coisas em sala, então acredito que não esteja tão difícil, porque eu já falei sobre essas camadas de forma mais genérica, mas eu já falei um pouquinho com vocês sobre isso, então acredito que não esteja tão difícil, tá bom? Então vamos lá, capítulo 5 sobre a litosfera. Então vamos lá, gente. Então vamos estudar a litosfera, né, que é a camada sólida da Terra, localizada em sua porção mais externa. Então olha só, aqui nessa imagem dá para a gente verificar como que é a litosfera. Então a litosfera é essa parte de fora, né? Também chamada de crosta terrestre, ou seja, onde há a realização da vida. Né? Então, não tem como, por exemplo, a biosfera, que é o nosso próximo capítulo, existir sem a litosfera. Então, o que vem a ser a litosfera? Vamos acompanhar aqui. Ó. A litosfera é a camada sólida da Terra, localizada na parte mais externa. Ela é chamada também de crosta terrestre. A superfície da litosfera é formada por diferentes tipos de rochas e minerais que constituem o solo. Então, olha aqui para vocês verem, ó, essa parte aqui, né, é a parte da litosfera. Professora, onde que é a litosfera? Gente, é onde a gente pisa, né? É no solo, as rochas. Vocês sabem que as rochas estão abaixo da gente. As rochas que a gente conhece que estão de fora é porque elas tiveram o seu erguimento. Mas a maioria das rochas estão embaixo. Então, essa camada de rochas e minerais constituem a litosfera. Ok? Bom, pessoal, para que a gente entenda o que acontece com a litosfera, a gente precisa entender dois agentes. Os agentes internos e os agentes externos. Tá? Interno é que está dentro, externo é que está de fora. Né? Então, já fica claro que os agentes internos são aqueles que atuam no interior da Terra, ou seja, aqueles que estão lá dentro, lá embaixo, que a gente muitas das vezes não consegue ver. Aliás, a gente consegue ver com alguns fenômenos que acabam aparecendo na superfície, né? Caso do vulcanismo e dos abalos sísmicos, né? Bom, a gente vai falar hoje desses agentes de forma... vou falar de cada um deles para facilitar, tá? Então, vamos lá. Bom, os agentes internos são aqueles que atuam no interior da Terra. Por exemplo, o tectonismo. O que é o tectonismo? As placas tectônicas. O que são placas tectônicas? São placas, grandes blocos rochosos, né, que se movimentam na crosta terrestre. Então, eles ficam lá o tempo todo. É o caso dessas... Tá vendo essas faixas aqui, vermelhinhas aqui? Isso aqui é uma placa tectônica, né? E elas se movimentam. Vou falar mais sobre elas lá na frente. Então, depois vou acabar aprofundando nesse assunto. O segundo, e conhecido de muita gente, é o vulcanismo, né? Aliás, teve um vulcão, né, que essa semana ele entrou em erupção, né? Acho que é o Krakatoa. Se eu estiver errada, hein? Mas é mais ou menos isso. E também os abalos sísmicos, que são os terremotos, né? Ou seja, os abalos que acontecem na terra, terremotos, e os maremotos, que são aqueles que acontecem no mar, maremotos, né? Que é o caso dos tsunamis. Bom, olha aí para vocês verem essa imagem, ó. É uma imagem de um terremoto, né? Olha para você ver a destruição que um terremoto causa. E na próxima imagem eu trago as ondas gigantes, que são os maremotos, né? Então, há um abalo sísmico lá embaixo. Olha aí para vocês verem essa imagem. Né? Tem duas placas tectônicas que ocorre, né, um abalo sísmico, e a partir disso forma-se uma onda gigante que normalmente vai atingir, né, o litoral, ou seja, acaba indo em direção aonde as pessoas estão. Né? A gente tem o caso, por exemplo, do tsunami da Indonésia, que matou milhões de pessoas. Né? Então, vamos lá. O segundo são os agentes externos, ou seja, os agentes que estão de fora, né, da litosfera.
vamos pensar assim. Esses agentes, eles atuam na parte exterior, de fora, correspondem aos fenômenos atmosféricos, como os ventos, as precipitações, as temperaturas, as águas correntes, entre outros, e também a ação antrópica. O que é essa ação antrópica? A ação do homem, tá? Lembrando o que é precipitação? Chuva. Não se esqueça, a gente viu isso no capítulo anterior sobre ciclo da água, ou seja, ciclo hidrológico. Então, vamos lá. O primeiro fenômeno atmosférico é o vento. Então, o vento ele tem uma importância nesses agentes, né, porque ele consegue modificar muitas formações de relevo, né, e ele tem uma importância porque ele acaba modificando esse relevo. O segundo são as chuvas. Olha as chuvas aí, né? Ou seja, as precipitações. Ela também é um agente que tem uma importância gigante, porque ela acaba, por exemplo, vamos pensar num morro, por exemplo, né? E aí vai chovendo, 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 então vai tendo um desgaste naquele morro, certo? E a partir da precipitação, né? Outro fator também é a temperatura, ou seja, quando eu falo temperatura, pode ser, por exemplo, um lugar muito quente ou um lugar muito frio, né? As duas formas. Essas temperaturas, elas vão influenciar também nessa questão da litosfera. As águas correntes. A água, gente, ela tem uma força gigantesca, né? Então, ela acaba carregando sedimentos. Por exemplo, no morro que eu estava dizendo para vocês, ela acaba carregando sedimentos para baixo. Então, ela modifica todo esse relevo. E, por último, a ação antrópica. Eu coloquei a imagem de uma favela, né, para vocês verem. Dá para a gente perceber que é um local, né, de extrema pobreza, né. Muitas das vezes essas pessoas vão para esses lugares porque elas não têm condições de ir para outro lugar, né, e acabam sendo obrigadas a recorrer a estes lugares, e aí a gente acaba sempre sabendo que houve um desmoronamento e tal. E isso é um fator de risco total, né? Então, aqui eu tenho todos os agentes externos que modificam a litosfera. Bom, então vamos falar um pouco sobre tectonismo. O que são placas tectônicas, né, pessoal? Essas placas, como eu disse para vocês, elas são grandes blocos rochosos que compõem a Terra e que se movimentam de forma lenta e contínua. A Terra ela divide-se em 52 placas tectônicas, 14 são principais e 38 menores. Então, gente, o que acontece? Essas placas, elas são blocos gigantescos que a gente não consegue ver, né, que estão abaixo da gente, e elas estão ali se movimentando o tempo todo, como eu disse para vocês numa aula lá na escola, o planeta ele já foi um supercontinente chamado Pangeia. E com essa movimentação dessas placas tectônicas que ela vai se movimentando, eles foram se afastando, né? E isso gerou cada continente no lugar atual que está hoje. Mas se vocês observarem, por exemplo, que o litoral brasileiro ele se encaixa no litoral, por exemplo, da África, né? E isso é uma das provas que comprovam, né, que as placas tectônicas elas estão em constante movimentação. Só que é uma movimentação bem devagar, então por isso que a gente acaba não percebendo. Bom, a movimentação das placas resulta na formação de montanhas, atividades vulcânicas, terremotos, tsunamis e etc. Então, essa movimentação, ela acaba resultando em várias formações de montanhas, por exemplo, como os Andes, por exemplo, tem a Cordilheira dos Andes. Ah, professora, mas desde quando eu nasci existe a Cordilheira dos Andes. Sim, só que ela não é considerada um relevo antigo, porque ela veio a partir dessa movimentação, né? Aquele vulcão, por exemplo, que entrou em erupção, tem a ver com placa tectônica? Tem a ver com placa tectônica, né? Houve ali um choque ou então um afastamento, o que ocasionou, né, a erupção daquele vulcão. Os terremotos da mesma forma e os tsunamis também, né? Bom, pessoal, por que as placas se movimentam? Esse movimento ele ocorre em virtude das altas temperaturas no interior do planeta. A gente sabe, né, que no manto existe o magma, né, aquele líquido pastoso, quente, laranjado, que acaba saindo nos vulcões, né, que muda de nome, recebe o nome de lava,
que esse magma que está lá dentro, ele acaba gerando uma temperatura muito grande. E isso faz com que essas placas se tornem movimentadas, vamos dizer assim, tá? Então, as temperaturas são altíssimas, né? Aonde essas placas se encontram. Os movimentos das placas, eles podem ser laterais, de afastamento e de colisão, tá? Então, eu tenho 3 tipos de movimentos, tá? Olha só, os limites das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre as placas, podem ser divergentes. Então, vamos pensar aqui que divergente, eu tenho 2 placas tectônicas, tá? Então, quando elas se afastam, elas se chamam divergentes, tá bom? Quando elas se chocam, quando elas fazem este movimento, elas são convergentes. E quando elas se deslizam, elas são transformantes. Ou seja, as placas deslizam em relação à outra. É como se ela desse uma encostadinha, entendeu? Sabe quando você dá uma encostadinha assim no colega? Essa seria a placa transformante. Então, eu tenho 3, né, formas de placas, tá bom? 3 formas de placas que vão acontecer, né, gerando vários fenômenos na superfície terrestre, ok? Olha aí para vocês verem essa imagem. Então, nessa imagem, eu trago algumas das placas principais. Olha o tamanho das placas, né, gente? Então, o que você tem que perceber aqui nessa imagem? Então, aqui eu tenho os continentes, essa parte cinza, ok? Né? Olha só. Eu tenho essas placas. Aqui são os continentes, ok? Nesses pontilhados azuis, eu tenho quem? Eu tenho as placas. Aí, se você falar assim, opa, professora, por que aqui no Brasil a gente não tem tsunami, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão? Porque a gente está dentro de uma placa gigante. Porque aonde que acontecem esses terremotos? Nesses lugares aqui, ó, gente. Nesses encontrozinhos aqui, ó. Tá bom? Nesses encontros, eu tenho os terremotos, os tsunamis, o vulcanismo. Então, ainda bem que nós estamos no centro de uma placa, né? Da placa sul-americana, que é a placa tectônica que a gente se encontra. Ok? Vamos lá. Um processo que ocorre, que é muito importante, né, sobre essa questão das placas tectônicas, eles causam 2 movimentos, o de orogênese e o de epirogênese. O que são esses movimentos? O de orogênese são movimentos que causam dobramentos na superfície terrestre, devido à plasticidade das placas. Ocorrem quando as forças são exercidas de forma horizontal. Tá? O que é a forma horizontal? Então, eu tenho na litosfera, né? Então, eu tenho como exemplo as cordilheiras dos Andes. Ou seja, olha aí para vocês verem essa imagem aí da cordilheira, né? É uma cadeia de montanhas que veio a partir deste movimento, tá? Esses dobramentos. Então, houve ali um choque das placas tectônicas lá embaixo e, a partir disso, saiu lá na superfície de forma horizontal, que é o caso da cordilheira, ok? Já o movimento de epirogênese, que é um movimento que ele tem uma dificuldade muito maior, porque ele é muito demorado, são os movimentos que causam rebaixamento, ou seja, levantamento ou deslocamento de placas. Ocorrem quando as forças são exercidas verticalmente sobre a litosfera. Tá? As falhas são formadas por este movimento. A exemplo, temos a falha de St. Andrews, nos Estados Unidos. Olha a imagem para vocês verem dessa falha. Pesquisem na internet sobre essa falha depois, para vocês verem tanto que é interessante. Né? Então, este movimento da epirogênese é um movimento que quase não ocorre. Né? E ele causa esse tipo de falha aí, ó, tá? Que essa falha que ela é super conhecida mundialmente. Tá? Bom, nessa imagem aí, olha só, a gente vai falar um pouco sobre o círculo de fogo. O que vem a ser o círculo de fogo? O círculo de fogo nada mais é do que um lugar que tem vários choques de placas tectônicas, afastamentos de placas tectônicas, encostamentos de placas tectônicas. Então, é um local, né, que tem grande chance de ter tsunami, terremoto, vulcanismo, tudo isso, né? Então, esse lugar aqui, que até forma um círculo, né? Se vocês observarem,
né? É um dos locais que mais acontece esse tipo de fenômeno, ou seja, né? Aqui fica perto da gente, tá vendo? Por sinal, a Cordilheira dos Andes está mais ou menos aqui, ó. Né? Por que ela está neste lugar? Porque aqui teve choques de placas tectônicas, afastamentos, o que gerou, né, o dobramento moderno que se chama Cordilheira dos Andes, tá bom? Bom, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido o que vem a ser a litosfera, essa camada complexa, né? Cheia de agentes modificadores, tá? Que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a pirogênese, orogênese. A gente vai fazer algumas atividades para compreender melhor, tá bom? É isso aí. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Beijo, beijo. Tô com saudade.